Olá pessoal de Trânsito Escola, mais um vídeo aqui para vocês e este vídeo é sobre cidadania e meio ambiente. Para quem vai obter habilitação de trânsito, é necessário assistir aulas numa autoescola ou então existe agora a habilitação popular para aqueles que não tem uma condição financeira, e atualmente é boa parte do brasileiro. Se nós vermos, já que é uma aula de cidadania e meio ambiente, vou abordar a cidadania. Vejam bem, gente, o brasileiro que ganha um salário mínimo para cima deve agradecer muito. Aí vocês, mas que isso? Um salário mínimo não proporciona qualidade de vida? Sim, mas se pelas desigualdades sociais que nós temos no nosso país, o cidadão que ganha um salário mínimo para cima, ele deve ajoelhar, ele deve agradecer muito a Deus. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros ganham menos que um salário mínimo. Tanto é verdade que existe o Bolsa Família. O Bolsa Família é R$ 200 no máximo. Então, nós temos aí uma realidade brasileira, onde a grande parte, a maioria dos brasileiros, norte, sul, leste a oeste, vivem com menos de um salário mínimo. Qual é a qualidade de vida que estes concidadãos têm? Nenhuma qualidade de vida. Por quê? Se para sobreviver com salário mínimo já é algo surreal, que fere os direitos e as garantias fundamentais da pessoa humana, artigo 6º da Constituição Federal de 1988, o que vamos dizer daqueles que ganham menos de um salário mínimo? Agora, não podemos esquecer que quando se tem propagandas do governo federal dizendo o salário mínimo subiu para tanto, foi um dos maiores aumentos dentro de 20 anos, um exemplo. Isso é para encher o quê? Encher linguiça. Sabe quando nossos avós enchiam linguiça ali? Isso é um termo antigo, quer dizer, isso é perfumaria. Isso é apenas o quê? Isto é apenas um populismo. Porque mesmo que seja o maior aumento dentro dos 20 anos, este aumento não atende às necessidades básicas. E necessidade básica não vai pensar que é comer pão e tomar água. Um subnutrido, o Brasil até então era o quê? Era constituído por grande parte de famintos, miseráveis. Melhorou um pouco, agora são o quê? Subnutridos. Houve uma melhoria? Sim, mas que melhoria? Se você pensar bem, o cidadão não tinha comida. Agora ele tem lá um pedaço de pão. Resolveu? Um pouco. Melhor do que nada. Concordo com vocês. Mas se compararmos, cidadania, deveres, obrigações, direitos e a nossa Carta
cidadã, a nossa Constituição Federal, preconiza que, no artigo 3º, acabar com as diferenças e as diferenças sociais do nosso país, a distribuição de renda é muito gritante. É uma violação dos direitos humanos. Então devemos sim pensar. Houve melhoria? Sim. Mas perante as riquezas que o Brasil produz, tanto no solo quanto na água, essas riquezas não atendem às necessidades básicas. Por quê? Porque existe algo que fere a dignidade humana, que é a corrupção. A corrupção, ela está em simples atos. É aquele condutor que, ao ser flagrado pelo policial, e o condutor realmente cometeu uma infração de trânsito, chega e suborna o policial. Então este condutor também é criminoso. Este condutor está prejudicando outro cidadão. Aquele condutor que suborna o policial e consegue subornar o policial, corrupção ativa, e o policial que aceita o suborno, corrupção passiva, o que vai acontecer? Se está dentro de um município e o fato está acontecendo, vamos dizer assim, a 50 quilômetros de um hospital, dentro de um município, a 50 quilômetros de um hospital. Por incrível que pareça, pessoal, os pacientes desses hospitais, eles vão ser o quê? Afetados. Mas como assim? O condutor subordinou o policial aceitou? Porque de um pequeno acontecimento, corrupção, isto vai minando para as outras áreas. Porque este condutor que suborna o policial, ele pode ser um servidor público que trabalha no hospital. Então vocês entenderam a personalidade. O segmento trânsito faz parte, é uma pequena parcela da sociedade brasileira. O que acontece ali reflete também em outros segmentos sociais. Na área de saúde, na política, na segurança pública, porque esse policial aceitou o suborno. Imagina o que ele fará depois. Negociando com criminosos piores, narcotraficantes, encobertando uma improbidade administrativa até de um superior. Então a corrupção ela é péssima, ela destrói a dignidade. Por isso que eu falo para vocês, apesar de pouquíssima melhoria na qualidade de vida do brasileiro, ainda existe uma gritante diferença social. E ela começa justamente o quê? Quando os nossos agentes públicos, os políticos, eles ganham uma remuneração. Você que é trabalhador brasileiro, que pega na enxada, você é remunerado, recebe um salário.
por lei é um salário mínimo. Os políticos são remunerados, se chama subsídio, parcela única. Claro que tem ajuda paletó, tem ajuda combustível, tem ajuda viagem, pode chegar a 45 mil ou mais. Então estamos o quê? No Estado democrático. O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 ela está sendo alcançada. A imoralidade administrativa, exemplo, dos mensaleiros, do senhor ex-deputado, ex-presidente do PT, ele obedeceu o que estava no artigo 3º da Constituição Federal a partir do momento que ele, de uma improbidade administrativa, lesou milhões de trabalhadores, milhões de idosos, porque o desvio de dinheiro vai repercutir. Não estou falando, alguns vão, você está atacando o PT. Poderia ser PT, poderia ser qualquer partido político. Há necessidade de mudar a mentalidade neste país. Há necessidade de criar lei onde proíba aquele que cometeu improbidade administrativa de retornar. No meu blog Brasil Progresso, eu criei uma petição, vocês podem acessar, vocês vão participar, vão assinar esta petição, proibindo aquele que cometeu improbidade administrativa, quando em julgado, de não retornar mais para a administração pública. Aí vão dizer, você está sendo radical. Não, gente, porque o que nós estamos vendo, o cidadão comete uma improbidade administrativa, tem os direitos políticos suspensos, aí retorna e reincide. Se não reincidisse, tudo bem, mas a grande maioria está reincidindo em crime. Então há necessidade de medidas radicais. Mas antes de tudo, aliás, o pilar é a educação. Então o brasileiro tem que parar com essa mentalidade jeitinho, o jeitinho brasileiro para tudo. Claro que esse jeitinho se deve ao quê? Se deve a um sistema perverso, burocrático, com que faz o cidadão pagar para obter algo que é direito dele. Artigo 1º da Constituição Federal. O direito emana do povo. Os poderes emanam do povo. Então, olha um absurdo. Você precisa de uma documentação. Você vai numa repartição pública. Você precisa, para o seu veículo, a burocracia que é. Aí você tem que pagar um despachante de trânsito. Nada contra os despachantes que trabalham aí dentro da lei. Porém, a burocracia é tanta que o cidadão ele precisa de um despachante. As informações não são, dentro da administração, não são eficientes. Você vai numa repartição, olha, você tem que ir na outra. Da outra não é aqui, você vai. Quer dizer, esta burocracia nociva que acaba trazendo o quê? Várias doenças orgânicas e psíquicas. Não é à toa que o Brasil atingiu o país com o maior número de depressivos. Até então, depressão era só dos países desenvolvidos. Segurança pública, saúde e educação. Tudo da pior qualidade diante das condições, das riquezas que o Brasil produz.
Você, cidadão, cidadã, você pode chegar numa repartição pública, se você for maltratado, você pode dizer pessoalmente ali para o agente administrativo, até político, você não tem este direito, eu sou mais autoridade do que você. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, dentro da reforma política do Código Penal, quer acabar com abuso de poder. Aliás, desculpe, com desacato, porque tudo é desacato. E botar só como injúria. Porque, infelizmente, esta mentalidade imperialista, tudo é desacato, o cidadão. O cidadão, você que não é agente público, tem mais direitos do que os próprios agentes públicos. Estes devem o quê? Respeitar você. Devem ser eficientes. Emenda Constitucional número 19 de 98, a administração pública deve ser eficiente, e ela vai ser eficiente através dos seus servidores públicos, civis e militares. E o artigo 3º só vai ser alcançado quando a burocracia na administração pública, a burocracia perversa, ela acabar em nosso país. Eu estou falando isso porque eu já observei onde as pessoas têm medo de falar com um agente público. Ele é um agente público, ele representa o Estado, ele pode me prejudicar. Esta é uma mentalidade imperialista do tempo do Império do Brasil, onde o rei mandava e pronto, o povo deve calar a boca. Só que nós estamos num Estado democrático de direito. O direito emana do povo. Isso não quer dizer também que o cidadão não agente administrativo, vai faltar com desrespeito ao servidor público, não. Para que o artigo 3º da Constituição Federal seja materializado, é necessário que haja respeito mútuo entre os seres humanos, independentemente se são agentes públicos ou não. Independente se seja um presidente da República conversando com um morador de rua. O Brasil deve combater, sim, a imoralidade administrativa no nosso país, que é uma coisa gritante. Aqueles ímprobos, condenados, principalmente pela ficha limpa. Uma coisa que eu vejo muito atualmente é o quê? Aqueles que foram sentenciados, condenados pela ficha limpa, que é um projeto de lei de autoria popular, para esvaziar a administração pública destas pessoas que só tiram dinheiro do povo, cometem crime e crimes, que por sua vez falta dinheiro para a saúde, para a educação, para o saneamento básico. E o que está acontecendo? Apesar de estarem suspensos, eles apresentam propagandas eleitorais. Isto se chama o quê? Uma propaganda eleitoral enganosa por omissão. Como assim?
eu fico estarrecido de ver partido político usando a imagem de um político que foi condenado por ficha limpa. Se coloca este, ficha suja, numa propaganda eleitoral política, falando que o partido dele fez isto, mas colocando a imagem dele para que mais tarde ele possa retornar à vida política. Só que nessa massificação repetitiva da imagem dele, começa a se criar no inconsciente coletivo como: e olha, este político é boa pessoa, ele fez isto, ele está fazendo isto. Só que aqueles que, infelizmente, o Brasil não tem memória política, o que quer dizer isto? Não sabe, votou hoje, no dia seguinte nem sabem quem votou. Então, vamos fazer algo bem interessante. Você vai votar, você pega um caderno. Eu vou votar em tal prefeito, em tal presidente, em tal governador. Você vai anotar ali o ano da eleição e ali. Ok. Você vai anotar futuramente quais acusações contra ele e se ele foi condenado por improbidade administrativa. É uma agenda isso. Você não tem sua agenda ali diária para uma agenda para seus investimentos. Aliás, ter agenda sobre políticos também é um grande investimento. Mas como assim? Sim, é um investimento, porque a partir do momento que você anota ali na sua agenda que o político cometeu uma improbidade administrativa e foi sentenciado, chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi condenado, você já vai botar ali o quê? Um X, já não voto mais. E representa um investimento, porque você não vai deixar mais com que este político retorne à vida pública. E se ele não retorna, a corrupção na administração pública vai diminuir. Por quê? Se retornar, fica mais fácil manipular. Vejam bem, a corrupção, gente, a corrupção, ela é uma via de mão dupla. Não existe um só corruptor. Então vamos imaginar que todos os agentes públicos não fossem corrompidos. O exemplo do motorista de ônibus. Chega perto do policial, olha, eu vou te dar aí um cafezinho. O policial vai, você está preso. E acabar com isso. Imagine então que o cidadão, não agente público, todos os cidadãos que não são agentes públicos, fossem honrados, fossem pela mentalidade de respeito às leis, de não subornar e não aceitar aquela ajuda do agente público. O que ia acontecer? Aqueles ímprobos, os corruptos dentro da administração pública, iam chegar a uma fase que, olha, o povo não aceita mais. Nós não temos mais como ser corruptos. Então o que vamos fazer? Vamos ter que andar dentro da lei. Ou então sair fora do país. Ir para outra localidade fora do Brasil que tenha corrupção. E isso é gravíssimo. Quando existe uma corrupção internamente, isto atrai, vejam bem você, cidadão, isto atrai o quê? Corruptores.
Atrai corrupção estrangeira. Começa o quê? Começa a importar. A importar. Começa a ter um turismo de corrupção. Por quê? O estrangeiro chega, pô, aí, no Brasil pode se fazer qualquer coisa. Chega um empresário de algum país e chega, olha, no Brasil é fácil a corrupção, aquela burocracia, sabe? Então vamos lá investir, vamos. Aí quem vai sofrer aqui é você, cidadão que mora aqui. Ele vai estar tirando o dinheiro, vai estar levando lá para o país dele, e que também vai estar ilegal lá até que se descubra, mas fora isso ele está o quê? Ele está sugando a vitalidade do trabalhador brasileiro. Bom, gente, esta é a primeira parte, falando sobre cidadania, e vamos falar sobre meio ambiente agora. Sobre poluição sonora. O ruído máximo tolerável sem efeitos prejudiciais é de 85 decibéis. Acima disto, já compromete a audição e o sistema nervoso. Recomenda-se o nível de 40 decibéis para o descanso e o sono, permitindo variação entre 35 e 45, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde. A partir de 50 decibéis, há início de estresse auditivo, cujas consequências são incômodo, fadiga, insônia, etc. Bom, uma tabelinha aqui interessante, onde temos os decibéis e as características no organismo humano. De 30 a 50 decibéis é confortável. É uma faixa ideal para o quê? Um sono reparador. Você, quando vai dormir, você precisa de um ambiente, falando assim, silencioso, quer dizer, dentro aqui da faixa. Por quê? Dentro desta faixa, seu sistema nervoso vai estar equilibrado, falando assim. Vai haver produção de serotonina, que renova as suas forças. De 50 a 70 é aceitável, mas marca o início do estresse auditivo. Então lá você está dormindo, aí tem uma localidade, uma música 70 decibéis. Você já não vai ter um sono reparador, porque por isso que existe a lei do silêncio. Depois das 22 horas, a lei do silêncio. Ah, tá, e como é que eu vou saber sobre os decibéis permitidos? Aí você tem que ir na sua prefeitura, na prefeitura da cidade, e pegar ali o decreto municipal sobre a tolerância máxima permitida. Seja de dia, tem isso também. Se durante o dia uma pessoa produzir 110 decibéis, e está lá no decreto municipal que não se pode produzir mesmo durante o dia, você pode ir na prefeitura e reclamar, para que cesse aquele barulho ali. De 70 a 90, estresse bastante excitante, levando ao prazer e ao início da dependência. Como assim? Foi comprovado cientificamente que quanto mais alto o nível de ruído dentro de uma zona, né, se produz endorfina. Por isso que muita gente ama ouvir música alta. Por quê? Seja claro que entra a melodia, entra a vibração ali produzida, se produz a endorfina. Só que outro detalhe, a endorfina, numa produção exagerada, causa dependência. Quer dizer, o ser humano ele pode ficar dependente quimicamente do seu próprio hormônio. Um exemplo, aquelas pessoas que adoram malhar, muitas vezes deixam de
ter uma vida social para o quê? Ficar na academia. Claro que eles estão tendo uma vida social dentro da academia, mas fora isso. Outras atividades. Porque o excesso de endorfina. Existem fatores também, vamos dizer, aquela pessoa que teve um corpo quando criança, adolescente, fora dos padrões de modismo, de beleza corporal. E na primeira oportunidade que teve de modificar o corpo para o que? Ter aquele padrão aceito, ela vai ser o que? Se ela não ter uma resolução interior, vai ser uma eterna busca da perfeição corporal. Isto é um problema que merece o que? Tratamento psiquiátrico, psicanalítico. Bom, então tem o fator hormonal, tem o fator também o que? Emocional. Bom, de 90 a 110 provoca dependência. De 110 a 130 atinge o limiar da dor desconfortante, podendo levar à surdez. Fone de ouvido. Aliás, você que é fabricante, você poderia criar um dispositivo ligado até no fio do fone, mostrando o quê? Quantos decibéis ali. A pessoa está com um MP3, começa a aumentar o volume, deveria ter no MP3, MP4, MP5, o que for, demonstrar ali no fio do fone quantos decibéis ali, para o quê? Para a pessoa ter uma noção. Você que está me assistindo, você que é um empreendedor, você que produz fones, olha uma boa ideia aí. Começa a verificar, vai patentear, você vai ganhar muito. Depois faça doações para Trânsito Escola pela ideia, ok? Bom, e 130 a 140, surdez permanente. Por isso que no Código de Trânsito Brasileiro existe infração de trânsito, que é no artigo 228. No artigo 228, usar no veículo equipamento com som e volume ou frequência não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração grave 5 pontos, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Depois eu vou comentar sobre isso. Existe uma resolução do CONTRAN falando justamente sobre a produção de som pelo veículo. Só que para esta fiscalização se faz necessário o quê? Se faz necessário o agente da autoridade de trânsito que está fiscalizando ter o decibelímetro, o aparelho para medir. Porque só no ouvir, ele deveria ter sim um aparelho para ali, para que seja aplicado a infração e a penalidade do artigo 228 de forma coerente à lei. Bom, gente, agora nós temos o limite de tolerância para ruído contínuo ou interrompido. Isso quer dizer o seguinte: um nível de ruído você pode ficar exposto dentro de um determinado período de tempo. Então, a 85 decibéis, você pode ficar exposto diariamente 8 horas. Existe a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes para os Trabalhadores, onde tem esta tabela. Se você é trabalhador, constatar que você está ficando, um exemplo, 9 horas, só 4 horas pode ficar exposto. Se você está 5 horas, você já pode o quê? Exigir seus direitos ao seu empregador e que fique só 4 horas. Ah, mas aí eu vou ganhar hora extra. Tá, você vai ganhar hora extra, você vai ganhar o seu dinheiro, mas você vai perder a sua audição. Será que isto compensa?
Porque às vezes eu fico vendo pessoas que fazem tudo para ganhar o dinheiro. A maior riqueza do ser humano é a saúde. Sem saúde, isto é um velho ditado dos nossos antepassados. Saúde é a maior riqueza do ser humano. Sem saúde não se faz nada. Então você que fica 5 horas exposto ao nível de 90 decibéis por hora extra, não faça isso. A sua saúde é mais importante. Em vez disso, saiba votar. Vote corretamente. Tenha uma agenda e mantenha essa sua agenda. Você votou em certo político. Ele não fez nada, já não serve. Ele fez, mas, pessoal, existe esta frase popular: roubou, mas fez alguma coisa. Não, se roubou, se furtou, se tirou dinheiro, se desviou dinheiro, já não serve. Nós temos que acabar com isso no nosso país. Eu estou com 45 anos, escuto desde adolescente. Olha, político X não fez nada, então não vamos votar nele. Olha, o outro político Y, ele fez, mas ele roubou. Bom, mas vamos continuar votando nele porque ele, pelo menos ele fez alguma coisa. E o outro que não fez nada? Não, os dois já não prestam. Já devem o quê? Pro lixo. E você que adora entrar pelas portas dos fundos, como assim? Cargo comissionado, livre nomeação. Existe muito isso. Agora em 2014 nós vamos ter eleições. Vários cabos eleitorais vão querer apoiar político. Para quê? Para que esse político coloque ele na administração pública sem fazer o quê? Concurso público. Cargo de livre nomeação. Isso é um direito. Isto é permitido dentro da administração pública. Vai chegar ali o político, o candidato à eleição, ganhou, preencheu o cargo público como agente público político e ele pode, dentro de uma porcentagem, chamar. Só não pode familiares, nepotismo, mas pode chamar aquele cabo eleitoral que o ajudou. Então, assim, olha, já que você me ajudou, eu vou colocar ali. E muitas vezes o que acontece? Uma negociata. Chega o político, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um salário para você de 5 mil reais. Só que eu só vou te pagar 3. Tá ok? E a vantagem? Você vai preencher um cargo público sem fazer o quê? Sem fazer concurso público. E mole vai ganhar 3 mil reais. Aí chega lá o cidadão pro político. Pô, não, tudo bem. Aí o político, ó, e outra coisa. Neste cargo comissionado, você só vai aparecer uma vez por semana. Só para assinar. Olha que moleza. Aí o cidadão, o comissionado, nossa, isso caiu do céu. Pô, aceito. Quer dizer, os dois estão prejudicando. É aquele que aceitou o cargo comissionado, não trabalha, ganha salário de 3 mil, estou dando um exemplo, e ele está o quê? Tirando a vitalidade do trabalhador. Porque todos os trabalhadores, eu estou falando dos honestos, tá? Tanto legalmente como moralmente, ele trabalha, está pagando vários tributos, enquanto o outro está encostado, não faz nada para a nação. Bom, continuando aqui, 90 decibéis só pode ficar exposto 4 horas, a 93 decibéis só pode ficar exposto a 2 horas e 30 minutos. Então vocês estão vendo que quanto
mais alto, menor o tempo de exposição. 90, 1 hora e 15 minutos. Interessante, né? Continuando, a 100 decibéis só pode ficar exposto 45 minutos. A 105, 30 minutos. A 110 decibéis, 15 minutos. E a 115, 7 minutos. Bom, efeitos do ruído. Está aqui, 50 decibéis. Não tem nenhum efeito que vai causar uma perturbação orgânico-psíquica. De 51 a 65, diminuição da concentração. De 65 a 70, adaptação ao ruído, a liberação de endorfina causando dependência. E mais de 70, aumento excessivo de hormônio em longo prazo, causa depressão. Foi constatado, isso daqui eu tirei numa informação do site BBC Brasil. Ótimo, falando sobre saúde. E os cientistas descobriram que o excesso de ruído, ele produz endorfina. A priori vai dar o quê? Vai dar uma boa sensação. Só que depois começa a produzir uma dependência. Vocês já escutaram assim? Poxa, olha, eu não consigo morar em regiões rurais. Pô, eu nasci na cidade. Eu gosto da cidade porque um dos motivos, esse grupo de cientistas estudando isso, o ruído no organismo humano, eles descobriram que pessoas que nascem na cidade têm uma dificuldade de adaptação à vida rural, porque eles já estão o quê? Já estão dependentes do ruído. Olha que interessante. Eles já estão dependentes do ruído. E no meio rural não tem aquele som ensurdecedor que nós temos na cidade. Que é o quê? Aquele carro que o sistema de escapamento não está funcionando, fica dando, parece, som de tiro. É aquele condutor que quer se exibir, coloca o som altíssimo, é exibicionista. Ele quer que as pessoas escutem o que ele está escutando. Porém, é uma falta de respeito ao próximo. Então, tem dificuldade, quem mora em grandes metrópoles tem dificuldade de se adaptarem em cidades rurais, porque já estão o quê? Dependentes quimicamente do próprio hormônio, a endorfina. E mais de 70, e com o tempo, aí continuando a pesquisa com o tempo, o aumento desse hormônio, endorfina, causa o quê? Depressão e cardiopatias. Por isso vem aquelas recomendações médicas, olha só, não usa o som muito alto, já está provado. Quando tem aquelas campanhas falando sobre economia de água, por quê, gente? Tem esta tabelinha aqui, energia e água, produto, tempo de funcionamento e água necessária para gerar energia elétrica na turbina. Você que está recarregando seu celular, seu tablet, você que liga o seu computador, que acabou de ligar e está assistindo aqui esta videoaula, é energia elétrica. E precisa de algo para gerar. Então o ferro de passar roupa, olha que interessante, ligado durante 20 minutos, é necessário 1000 litros d'água para que seu ferro funcione durante 20 minutos. Você que fica no chuveiro, está frio, chuveiro elétrico, está ligado ali, água quentinha, durante 15 minutos, você gasta 4.000 litros d'água.
Como assim eu gasto? Por quê? Estes 4.000 litros são necessários para movimentar a turbina. Então, olha que interessante. Água, ela é a fonte da vida em tudo. Se você está vendo a televisão durante 2 horas, são necessários 2.000 litros de água para passar na turbina, para movimentar a turbina da hidrelétrica, para que você possa assistir sua televisão durante 2 horas. A sua geladeira funcionando 24 horas por dia, são necessários 2.500 litros necessários para movimentar a turbina da hidrelétrica. Você aciona o micro-ondas durante 5 minutos. São necessários 630 litros de água para que movimente a turbina e gere corrente elétrica. Por isso vem aquelas campanhas educativas sobre economize água. Vários motivos. E a água que você usa, regar, limpar o chão, isso é um desperdício. O ferro de passar roupa, olha, junte todas as roupas, passa tudo de uma vez. Está se ensaboando, desliga o chuveiro. Olha, você saiu, um exemplo, da sala, foi para o seu quarto, a televisão está ligada sozinha. Olha quantos litros de água você está desperdiçando. A geladeira aqui, se você tem gente que abre a geladeira e fica olhando ali. O que tem ali dentro? Não sei. Não sei o que eu quero. Aí fica conversando. Vai aumentar o consumo d'água. Para terminar, temos aqui água que alimenta. De toda a água que o ser humano consome, 70% é destinado à agricultura. São necessários 277 litros de água para se produzir 1 kg de cereais. Por ano, cada habitante consome, em média, 1.000 kg de cereais. Disso foram necessários 277 mil litros de água. Olha que interessante, gente. Como a água é vital para a sobrevivência do ser humano. A agricultura, ela precisa de água. Você consome água de 2 formas. Você tomando um copo com água e através dos seus alimentos. Sabe o que está acontecendo atualmente? Uma das maiores riquezas não é bem o petróleo, é a água. Nosso governo federal devia falar sobre isso. O Brasil tem uma das maiores reservas. Da última vez que eu vi, o Canadá descobriu uma reserva no solo freático que superava o Brasil. Depois constataram que não. Então o Brasil tem uma das maiores reservas de água, lençol freático, do mundo. Só que um levantamento descobriu que boa parte desta água subterrânea já está contaminada. Por quê? Lixões. Tinha aqui no Rio de Janeiro um lixão onde a própria prefeitura, permitia ali, aí contaminava o solo freático, os rios, córregos, foi fechado. Então, o Brasil, infelizmente, a política ambiental é algo muito lindo no papel. Na realidade, todos pagam um preço gravíssimo por isto. Por quê? Se não existe medidas eficientes de saneamento básico, 60%, mais de 60%
dos brasileiros. Aliás, só 30%, desculpe, só 30% do esgoto sanitário no Brasil é tratado. 70% é jogado sem nenhum tipo de tratamento, contaminando solo e água, contaminando os alimentos. Não é à toa que chego, aliás, praticamente o ano todo, se uma pessoa vai na praia, tem que ficar vendo ali se está próprio ou impróprio banho. E na maioria do ano, as praias estão impróprias para o banho. Por quê? Só 30% do esgoto sanitário no Brasil é tratado. Isso é gravíssimo. Você vai comer um vegetal, você tem que colocar de molho ali. Água sanitária. Outra coisa, com esta política que não visa o saneamento básico no nosso país, os solos freáticos estão sendo contaminados. Ao perfurarem, o que vai se reaproveitar? E como eu falei, a maior riqueza deste século mundialmente, é a água, não é o petróleo, é a água doce. Na Índia, exemplo, o que está sendo feito? Eles estão diminuindo a produção de grãos internamente e importando grãos. Mas que doideira, por quê? Para economizar água internamente. Esta é uma jogada de muitos países. Eles estão diminuindo a produção interna de grãos e estão o quê? Importando grãos de outros países. Para o quê? Para economizarem a água que tem internamente em seus subsolos. É um jogo muito interessante, econômico. Sai mais barato importar, porque como demonstrei aqui, eles precisa aqui de uma porcentagem de água para se produzir os grãos, se consome água. Como a água está escassa no mundo, mais de 65, 70% das pessoas no mundo estão sem acesso à água e cada vez mais está se diminuindo, principalmente por causa da poluição, seja a poluição por não ter saneamento básico, ou este ser ineficiente, seja pela poluição das fábricas, seja pela poluição dos veículos. Isso tem a ver com mobilidade urbana? Sim. Até então, o governo federal incentivou a compra de veículos automotores particulares para aquecer a economia. O que aconteceu com a mobilidade urbana? Emperrou. Mais veículos particulares foram colocados na via. Ingressaram. Aumentou o congestionamento. Vai aumentar a poluição atmosférica. O que deveria fazer? Incentivar, incrementar, melhorar o transporte público. Porque em todos os países desenvolvidos, o desenvolvido que eu estou falando é que vê a qualidade de vida para todos, não para minorias, privilegiam o transporte público, principalmente sobre trilhos, trens, metrôs. Depois vem os ônibus. E aqui não. Aqui foi na contramão do desenvolvimento. Foi na contramão da mobilidade urbana. Se incentivou a compra de veículos. Bom, gente,
terminando aqui, eu sei que foi bem comprido esta aula. Uma aula de cidadania e meio ambiente para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continue no canal aqui, Trânsito Escola. Muito obrigado a vocês que se inscreveram aqui no meu canal Trânsito Escola. A vocês também que se inscreveram também lá no transitoescola.net. Vocês vão procurar transitoescola.net. Vou colocar aqui para vocês, ó. Olha só, http transitoescola.net. Vocês podem também se inscrever, vocês vão receber atualidades, tem vários materiais educativos lá, tá ok? Um abraço para todos. Vamos melhorar este país. Vamos fazer com que o artigo 3º da Constituição realmente seja materializado na vida de todos os brasileiros. Vamos fazer com que os direitos humanos, as garantias fundamentais da pessoa humana, contidos no artigo 5º, os direitos sociais contidos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 sejam aplicados realmente. Não sejam aplicados de uma forma diminuta. E esta aplicação diminuta não continue a ser um populismo, porque nós vivemos no nosso país um populismo sem precedentes, tanto desta República e talvez de todos os governos que nós já tivemos em nosso país. Um abraço.